Iniciando a aula de hoje, falando de ensaio de máquinas elétricas, o primeiro assunto vai ser, aqui nesse momento, transformador. Nesse ensaio vamos tratar de um transformador monofásico. Aqui a gente tem uma figura do transformador que a gente vai fazer os ensaios com ele. O transformador é uma máquina elétrica que tem como principal função transformação, abaixar e elevar tensões, correntes alternada. Funciona por indução de corrente, onde a corrente elétrica que passa por um enrolamento do transformador produz um campo eletromagnético oscilante que induz o surgimento de uma corrente elétrica no segundo enrolamento. E graças a esse fenômeno de indução eletromagnética, o transformador ele é composto de enrolamentos, geralmente feitos de cobre. O núcleo feito a partir de material ferromagnético. Vamos descrever as características agora, efetuando o ensaio a vazio, curto-circuito e em carga. As características do transformador monofásico tratado aqui nessa aula: trata-se de um transformador monofásico, tensão nominal do primário 220 volts, secundário 24 volts, razão de transformação 0,11, potência aparente 100 voltampere, frequência 60 Hz, corrente nominal 0,45 no primário, 4,16 no secundário. Aqui nós temos um circuito equivalente de um modelo desse transformador, onde aqui a gente nota a resistência do ferro, essa aqui é a demonstração da resistência do ferro simulada, e a reatância de magnetização. Isso aqui acontece na energização do transformador, é uma perda. E a resistência de curto-circuito e a reatância de curto-circuito, essa aqui a gente é conseguida quando trabalha com ele em curto-circuito. Então esses valores a gente vai determinar durante os estudos. Polaridade de transformador. Para determinar a polaridade do transformador, seguimos a norma NBR 5380, que sugere métodos para determinação de polaridade dos enrolamentos transformadores monofásicos por impulso de golpe indutivo e tensão alternada. O método utilizado determina a polaridade dos enrolamentos como sendo polaridade subtrativa ou aditiva. Isso é entre as tensões do primário e do secundário. Em mesma fase, mesmo sentido, em sentido oposto, fase aditiva 180 graus, sentido oposto. Polaridade de impulso indutivo. O método do impulso indutivo consiste em aplicar 50 volts aqui no primário, ligar um voltímetro no secundário, desligar a fonte de excitação do primário. Então você desliga a fonte, vai induzir um impulso que o voltímetro vai marcar. Se a fonte do primário estiver marcando positivo e o voltímetro marcar a tensão no mesmo sentido, então a polaridade é subtrativa. Se a tensão verificada fosse positiva, a polaridade do enrolamento seria aditiva. Polaridade por tensão alternada. Este método consiste em ligar o transformador de acordo com a figura 4 e medir a tensão aplicada pela fonte. A tensão indicada no voltímetro, aqui a gente tem uma fonte regular variável, E você aplicar 22 volts conforme está determinando a tabela e nesse circuito e medir aqui no secundário
e medir aqui entre o primário e o secundário, entre o H1 e o X1 aqui, o voltímetro. Você medir uma tensão menor, né, proporcional à tensão do secundário, você vai ter uma polaridade subtrativa dos enrolamentos. Caso contrário, aditiva. Resistência dos enrolamentos do transformador. Para determinar a resistência elétrica dos enrolamentos, seguimos a norma em 2 métodos para determinação das resistências. Seguir a método do ohmímetro, nos próprios terminais do transformador, é feito lá o ensaio medindo, você mede no primário, no caso aqui deu 19,50 ohms, no secundário 0,60 ohms. E o método do voltímetro, amperímetro, que até aplica-se a equação R igual a V barra I, né? É a equação. Bom, a gente faz o circuito dessa maneira, colocando o amperímetro, o voltímetro e a fonte. Sendo a resistência do enrolamento do primário R1, a resistência do secundário R2, a medição feita através do ohmímetro, o valor está aqui na tabela. Pelo voltímetro, coloca ali no primário, no caso do ensaio aqui, 3 volts. O amperímetro marcou 0,4, faz o RI, a resistência deu 21,43. Pode fazer mais um ensaio e assim se determina através da equação, né? Transformador de ensaio a vazio. Aplicou-se tensão alternada, aqui está o esquema, né, o modelo. Aplicando uma tensão alternada aqui variável, né, que vai ser de 20 até a tensão nominal, 220. Colocando o watímetro e o voltímetro no secundário. Dessa maneira nós vamos conseguir obter os valores da tensão, corrente, potência ativa, potência aparente e reativa e fator de potência. Os valores obtidos encontram-se na tabela abaixo. Aqui na tabela interessa para a gente a tensão nominal, que é a tensão de rede, que está aqui. A medição foi verificada 220,9, a tensão no secundário 25,3, corrente de 0,45, potência 3 watts, cosseno θ 0,248, a potência reativa 11 e a potência aparente 12,1. Aqui no triângulo das potências, a gente apresentou esses valores aqui no cateto oposto, na hipotenusa, aqui a potência aparente, aqui a reativa, aqui a potência ativa, e fazendo a regra do triângulo das potências, o cosseno, né? O cosseno de potência ativa por potência aparente, 3 por 12,1, 0,248, o arco cosseno de 0,248, tivemos aqui o ângulo, né, de tensão e corrente, 75,64 graus, esse ângulo aqui. Isso para um ensaio a vazio. Transformador no ensaio em curto-circuito. Valores obtidos do ensaio de transformador em curto-circuito. Aqui também está feito a tabela com o ensaio da tensão variando de 4 a 24,7, né? Aqui a gente tem que ensaiar a tensão variável aqui no primário do transformador até atingir a corrente nominal, né? 0,458. A hora que atingir, para, que aí é o limite, para não danificar o transformador. Bom, fazendo esse ensaio, a gente teve esses valores que agora a gente vai usar para fazer outros cálculos. Corrente secundário 4,11, potência 11,30,
cosseno 0,99, potência reativa 1,50 e potência aparente 11,40. Transformador. Agora vamos ver os parâmetros em curto-circuito. Tensão de curto-circuito. Para obter o valor da corrente nominal no primário e secundário, é necessário aplicar a tensão lá, como eu expliquei, alterando de 4 volts até atingir lá 24,7, que é 11,23 da tensão nominal. Aí atingiu a corrente nominal. Essa aí é a tensão de curto-circuito. Foi calculada e através daquela tabela nós vamos agora dar continuidade aos outros valores, né, aos outros resultados. Calculando a resistência de curto-circuito, com os valores obtidos no ensaio da página anterior, é possível obter o valor da resistência equivalente do transformador em curto-circuito, que é a potência ativa em curto-circuito pela corrente medida em curto-circuito, que é a potência ativa 11,3 watts e a corrente 0,458, a resistência de curto-circuito 53,87 ohms. A reatância de curto-circuito a semelhança do cálculo da resistência de curto-circuito, e também é possível determinar a reatância de curto-circuito a partir dos valores da potência reativa lá na tabela e da corrente. Então a gente obtém isso aqui. A reatância de curto-circuito é igual a potência reativa dividido pela corrente I1 ao quadrado. A potência é 1,5 na tabela de curto-circuito, onde foi medido o ensaio no laboratório. E a corrente que a gente atingiu o limite nominal, 0,458. Obteve então a reatância de curto-circuito, 7,15 ohms. A impedância do circuito curto-circuito, né, que é aquela impedância total, reativa e ativa, obtidos os valores de resistência, reatância de curto-circuito, sabe-se que o valor da impedância de curto-circuito, a impedância de curto-circuito é igual aqui a resistência e 53,87 mais a reatância calculada de curto-circuito J7,5, aqui nós temos a impedância. É possível também calcular o módulo da impedância, onde a gente aqui calcula a raiz, 53,87 mais 7,15 todos ao quadrado, aí o resultado 54,34 ohms é a impedância, o módulo da impedância. Transformador, circuito equivalente. Esses cálculos que a gente fez, a resistência de curto-circuito e a reatância de curto-circuito no circuito fechado, né, em curto, que nós calculamos agora há pouco. E aqui a resistência e a reatância de magnetização, aquela em circuito aberto, que logo que liga o transformador nós também calculamos ela. Transformador, ensaio com carga. Realizou-se o ensaio com diferentes cargas, conforme na tabela 3. Aqui a gente fez um ensaio do transformador com carga resistiva, ativa, de 7,5, 15, 33, 56 ohms. E observado em cada carga dessa o rendimento, né, do ensaio. Aqui está o esquema feito, né, a carga, que a gente alterou ali em 4 tipos de cargas. Vê-se aqui que com a carga de 7,5, nós temos aqui uma potência de 80 watts. Já com a carga de 15, a potência ativa menor 43, 33, 21, 56, 13 ohms. Esse transformador, ele tem a potência nominal de lá de 100 VA, ou
e aqui a gente só conseguiu 80 VA, conforme está na tabela aqui. Se a gente conseguir 80 é porque ele não está na carga máxima. A carga máxima ele teria que atingir o 100. Para atingir o 100, esse ensaio teria que ter, para plena carga, uma resistência de 5,76 ohms, que a gente não teve aqui para o ensaio. Esse é o ensaio com carga. Rendimento do transformador. Calculou-se o rendimento do transformador para as diferentes cargas através do método direto rendimento potência P2 por potência P1. Potência do primário, potência do secundário. Nessa razão de você fazendo a conta de divisão, o rendimento para a carga de 7,5 foi 0,90. O rendimento para a carga de 15 foi 0,91, 33, 0,88, 0,83. O rendimento maior foi aproximando aqui da carga típica dele, né? Carga máxima dele de atuação para ter a potência máxima, que é o 5,6 que a gente não tem aqui. Até aqui nós conseguimos esse rendimento. Regulação do transformador. Quando o transformador é carregado, existe uma queda de tensão no secundário. Entre sem carga, com carga tem uma queda de tensão. A relação entre a tensão de circuito sem carga e com carga denomina-se regulação do transformador. E a gente vai utilizar a expressão a tensão do secundário vazio menos a tensão do secundário com carga dividido pela tensão do secundário vazio. Essa regulação vai corresponder para a carga de 7,5, 6,32%, 15, 2,76, 33, 0,79 e 56 ohms sem regulação. Bom, esse era o assunto que tinha para falar de transformadores monofásicos, que se encerra por aqui.